Saber Direito desta semana é sobre o direito de família e as vulnerabilidades previstas em lei quanto à idade, deficiência de crianças e adolescentes, mulheres e pessoas LGBT+. O curso é com a professora Isadora Dourado. Olá, meu nome é Isadora Dourado, eu sou advogada de famílias e professora na mesma área. Hoje, continuando a nossa aula sobre direito das famílias e proteção e promoção das pessoas em situação de vulnerabilidade, nós vamos falar sobre a situação de vulnerabilidade em que podem estar pessoas com deficiência e pessoas idosas e como é que o direito das famílias pode trabalhar, pode assegurar uma melhor situação de vida para essas pessoas e uma promoção dessas pessoas, uma proteção para que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade. Ao longo da aula, nós vamos trabalhar os conceitos de capacidade, de autonomia privada, o que é, para fins legais, uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência e também vamos trabalhar os institutos da tomada de decisão apoiada, da curatela e também alimentos para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. Essa vai ser a nossa aula hoje. Então, começando, vamos só relembrar da aula passada o conceito de vulnerabilidade em termos muito genéricos, que é uma pessoa que pode estar em uma situação de maior risco, de maior dano de direitos, dano à sua esfera de direitos, por uma estrutura de poder, por uma situação que a coloca naquele risco majorado. E aí, como nós conversamos, as pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, crianças, pessoas LGBT+, normalmente estão numa maior situação de risco dos seus direitos dentro das famílias, de terem os seus direitos vulnerados dentro das famílias. Lembrando mais uma vez que o nosso foco nesse curso não é trabalhar exatamente instituto por instituto a fundo. Então, nós vamos falar, sim, de capacidade, de autonomia, de curatela, tomada de decisão apoiada, mas não vai ser um foco ao fundo. É muito mais pensar como é que esses institutos podem auxiliar para que essas pessoas tenham uma modificação na sua situação de vulnerabilidade. Porque, mais uma vez, essa situação ela não é fixa, né? A vulnerabilidade não é fixa, ela pode sim ser modificada pontualmente e estruturalmente com o tempo e a ação conjunta da família, do Estado, da comunidade. Ciente de tudo isso, vamos pensar qual é o conceito legal de pessoa idosa? Pessoa idosa, para fins da legislação, a gente tem isso no artigo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa, que nos diz que a pessoa idosa é aquela que tem 60 anos, igual a 60 anos, ou mais de 60 anos. Já o conceito legal de pessoa com deficiência, ele é trazido pelo artigo 2º da Lei Nacional, da Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse artigo, a gente tem que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua plena participação, plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, o nosso objetivo com essa aula não é igualar pessoas idosas e pessoas com deficiência no que elas vivem ao longo da vida, porque são situações completamente diferentes, completamente opostas. O propósito, e que às vezes podem até se interligar.
O propósito da gente trabalhar pessoas com deficiência e pessoas idosas em conjunto nessa aula é que vários institutos do direito das famílias, eles são pensados, eles podem ser utilizados para esses dois grupos juntos. Por quê? Porque esses dois grupos podem ter perdas de autonomia, perdas de capacidade, e por isso é que faz sentido que nós trabalhemos eles juntos, mais uma vez, sem igualar, né? Pode haver uma intersecção entre uma pessoa que tem uma deficiência e também uma pessoa idosa, mas não necessariamente eu estou igualando uma pessoa idosa a uma pessoa com deficiência ao longo da aula. E aí, só para a gente pensar, né? Uma pessoa idosa, ela pode ter uma dificuldade, por exemplo, de entender o que é que está acontecendo num contrato, o que é que está acontecendo quando ela vai até um tabelião, por exemplo, para fazer um pacto antinupcial, né? Para regulamentar como é que vai ser o seu regime de bens dentro do seu casamento. E aí ela tem, então, uma autonomia diminuída ali. Assim como uma pessoa com deficiência pode ter uma dificuldade também de locomoção ou de entendimento que reduz a sua autonomia numa mesma situação. E é por isso que nós estamos colocando, as agrupando aqui. Assim como, por exemplo, elas podem também ter necessidades diferenciadas, o que as colocarão numa posição de pleitear mais alimentos ou alimentos em valores diferentes, pedir uma pensão em valor diferente ou por um tempo maior, por conta dessas vulnerabilidades a que elas estão submetidas. Como a gente viu na aula passada, o objetivo da legislação, né, ao colocar a família enquanto esse local que tem o dever de promover, de proteger essas pessoas, o objetivo da legislação, então, é exatamente esse, de promover, de proteger essas pessoas, de possibilitar com que os seus direitos à vida, à integridade, sejam resguardados. E como isso vai ser feito? Através dos direitos das famílias. Antes de pensar nisso, a gente tem de pensar no conceito desse instituto. O que é capacidade? Quando a gente pensa em capacidade, a gente tem de dividir. A gente tem uma capacidade de direito e uma capacidade de fato. A capacidade de direito é a que toda e qualquer pessoa tem. Toda e qualquer pessoa tem a capacidade de adquirir direitos, de negociar, de negociar e de adquirir direitos, seja na sua esfera negocial, seja na sua esfera existencial. Então, todo mundo, enquanto pessoa dotada, né, então, de personalidade jurídica, tem a capacidade de direito, pode adquirir direitos. Já a capacidade de fato, ela quer dizer a nossa possibilidade de exercitar os direitos que a gente tem lá pela capacidade de direito, os direitos que a gente adquire, sem a representação, sem a assistência de ninguém. Então, quando a gente fala em incapacidade, a gente está necessariamente falando que alguém é incapaz porque não pode sozinho exercer esses direitos que ele já tem através da capacidade de direito. E é muito importante que a gente pense que uma vulnerabilidade, ela não necessariamente ela quer dizer uma capacidade ou uma incapacidade. Então, uma pessoa, às vezes, ela tem uma autonomia menor para fazer um certo ato, para garantir um certo direito, mas isso não quer dizer necessariamente que ela vai ser incapaz. E aí é importante que a gente pense quem são os incapazes para fins da lei. Para fins da lei, é incapaz toda aquela pessoa que tem, ele é absolutamente incapaz, toda aquela pessoa que tem 16 anos ou menos de idade. Já
os incapazes de forma relativa, ou seja, uma incapacidade que não é total, são as pessoas que têm entre 16 anos e 18 anos de idade. Além disso, as pessoas que estão sempre em uso de drogas ou em uso de álcool, né? As pessoas que, por alguma causa, não possam exprimir a sua vontade, dizer o que é que elas querem, o que é que elas acham. E quando a gente pensa em incapacidade, normalmente a gente está pensando, né, socialmente, em uma pessoa que ficou gagá, uma pessoa que não está muito bem, né, lelé, enfim, não está mais dentro da sua capacidade. Só que quando a gente pensa dessa forma, e a gente está correndo um risco de desproteger essas pessoas. Por quê? Quando a gente está falando de incapacidade, normalmente a gente trata isso de uma forma muito dura, né? Como um tabu, né? A gente não pode falar que a outra pessoa, a gente não pode respeitá-la mais porque ela já está meio gagá, né? Só que quando a gente pensa assim, a gente está criando nas próprias pessoas uma dificuldade de lidar com a perda da própria autonomia, porque isso naturalmente pode acontecer, seja pela idade, seja por uma deficiência. A perda da autonomia pode acontecer. E aí, quando a gente lida dessa forma tão dura com a incapacidade, socialmente, a gente está sujeito a que essas pessoas se retraiam e que tenham dificuldade de pedir auxílio, de pedir ajuda dentro das próprias famílias e as expõem dessa forma a terceiros mal intencionados, a pessoas mal intencionadas que querem se aproveitar dessa perda, dessa autonomia. Então, para a gente resumir, a capacidade de direito é aquela que todo mundo tem, que é a nossa capacidade em adquirir direitos. A capacidade de fato é aquela que as pessoas têm de exercer esses direitos que elas adquiriram sem representação, sem auxílio de ninguém. E nós temos pessoas que são consideradas absolutamente incapazes ou relativamente incapazes já dentro da legislação. E aqui é importante lembrar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência expressamente nos trouxe que a deficiência também não vai ser necessariamente considerada como incapacidade, que tudo isso tem que ser analisado. Então, mais uma vez, nós temos que uma vulnerabilidade não quer dizer uma incapacidade e que, como já dito, a forma com que a gente lida socialmente com a incapacidade tem de ser modificada, né, para que, quando haja essa perda de autonomia, as pessoas possam procurar um auxílio dentro das famílias para poder ter os seus direitos resguardados. Então, quando seu avô ou a sua avó já está numa situação em que não está mais entendendo muito bem não está mais entendendo muito bem os contratos que ele vai assinar, não está mais entendendo muito bem o que o moço do cartório diz para ele, né? Quando você tem em casa uma pessoa da família que é uma pessoa com deficiência e ela não consegue se locomover sem um auxílio para que ela possa exercitar os seus direitos. Se a gente pensa que ela é uma incapaz nesse termo tão pesado, mesmo que ela já não tenha uma autonomia plena, né, a gente corre o risco de dificultar que essas pessoas possam pedir um auxílio dentro das famílias. E aí é importante que a gente pense o que é isso de autonomia, né? A autonomia é a nossa autonomia privada, é a nossa capacidade, é a nossa possibilidade de configurar a nossa vida, de pensar a nossa vida dentro dos nossos gostos, dentro das nossas vontades, e é claro que dentro das barreiras que a gente tem da legislação. Então, todo mundo tem uma autonomia de pensar a forma de vida que vai querer, seja isso na sua esfera existencial, seja isso, né, os relacionamentos que vai querer ter,
a quantidade de filhos que vai querer ter, a forma de família que vai querer ter, a forma de carreira que vai querer ter, né? Tem essa possibilidade de pensar e de tentar construir isso, ao mesmo tempo em que tem também a possibilidade de pensar os seus negócios, a sua vida financeira, também dentro dessa autonomia, dentro de uma esfera muito livre que respeite os direitos das outras pessoas, que respeite as barreiras da legislação, mas respeitando também as vontades individuais. Então, é isso que a gente fala quando fala de autonomia. E aí, autonomia é necessariamente uma extensão da capacidade de fato, porque nós vamos poder exercitar os nossos direitos da forma com que nós entendemos que deve ser a nossa vida. E aí, por exemplo, o que a gente pode pensar dentro das famílias? Que as pessoas podem fazer e escolher a forma de família com que vão ter e o tipo de regime de bens que vão ter dentro das possibilidades da legislação e das suas conformações pessoais de vida. Aqui é interessante a gente pontuar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou muito a forma com que a legislação lidava com as pessoas com deficiência. Então, antigamente, várias formas de deficiência eram consideradas as pessoas que tinham diversas formas de deficiência eram consideradas incapazes. E aí, hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência retirou essa presunção, né, presumir que essas pessoas são incapazes. De um lado, nós tivemos um avanço, porque, de fato, não só ter uma deficiência significa uma incapacidade, mas, de um outro lado, nós tivemos também uma dificuldade que se nos colocou. Por quê? Ao presumir que a deficiência não importará necessariamente em incapacidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência deixou sem resguardar as pessoas que têm uma deficiência mais severa, né? Por exemplo, um Alzheimer mais avançado, uma demência mais avançada, né? Uma deficiência mental mais grave. Por quê? Porque hoje o que nós temos é que a capacidade ela vai existir até que se diga que ela não existe, mesmo que na prática essas pessoas não sejam às vezes capazes de discernir o que elas estão dizendo, pensando, enfim. Porque o critério hoje, né, é a capacidade de exprimir a sua vontade. Então, partindo dessa introdução, que a gente pensou sobre capacidade de direito, capacidade de fato, autonomia privada, as relações entre elas e as relações disso com pessoas idosas e pessoas com deficiência, as perdas na autonomia, a gente vai passar para alguns institutos dos direitos das famílias que podem necessariamente atuar nesse momento da perda da autonomia dessas pessoas idosas ou com deficiência, essa perda total ou parcial da autonomia. Nós vamos começar pelos alimentos, mas nós vamos falar também da tomada de decisão apoiada e da curatela. Quanto aos alimentos, é o que comumente se chama de pensão alimentícia, a gente tem no artigo 1694 do Código Civil a obrigação de que os parentes prestem esse auxílio uns aos outros, esse auxílio financeiro para a subsistência, né? Prestem essa subsistência uns aos outros, sendo que na linha reta, e o que isso quer dizer, né? Os nossos avós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, né? Avós e bisavós, enfim, isso é a linha reta. Essa obrigação sempre existe, sendo que a gente tem de olhar os mais próximos, né, para excluir os mais remotos. Então, os pais têm uma obrigação para com
os filhos, e os filhos têm uma obrigação para com os pais primeiro, antes dos avós terem uma obrigação para com os netos, ou os netos terem uma obrigação para com os avós. Entendem? Por conta dessa diferença, os mais próximos estão obrigados primeiro a essa prestação da subsistência. E aí, quando a gente pensa em alimentos, esse mesmo artigo 1694 do Código Civil, ele vai nos falar o quê? Que nós temos os critérios da possibilidade, da necessidade e da razoabilidade na hora de pensar alimentos. E aí que nos interessa tanto para as pessoas idosas quanto para as pessoas com deficiência. Por quê? A necessidade, ela quer dizer quanto que a pessoa necessita, quanto a pessoa precisa para ter uma vida em dignidade. E aí, nisso conta o quê? Conta os gastos para a sua saúde, os gastos para a sua alimentação, os gastos para a sua moradia, para a sua cultura, para o seu lazer, para o seu esporte, para o seu transporte, todos os gastos do dia a dia, né? E também os gastos extraordinários que podem existir, gastos de educação, enfim. Quando a gente pensa em pessoas idosas, podem existir necessidades maiores de saúde, por exemplo, né? Seja com farmácia, seja eventualmente com algum mobiliário, alguma questão para auxiliar a saúde, seja com fraldas. Também é possível, também existem gastos maiores com pessoas para auxiliar nos cuidados, os cuidadores de idosos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. E esses gastos sendo mais elevados, caso o idoso não tenha a possibilidade de prover por si a sua subsistência, ou seja, não tenha renda suficiente para arcar com esses gastos, e alguma pessoa da família, seja um neto, seja um filho, né? Primeiro os filhos, depois os netos, né? Ou caso ele ainda tenha pai e mãe, pode sim vir a ser obrigado a prover esses alimentos. E aí importa a gente pensar a necessidade, né? Dentro dessa vulnerabilidade que vai estar nessa pessoa idosa, quais são as necessidades que ela vai ter para ter uma vida em dignidade. Além disso, quando a gente pensa também na necessidade de uma pessoa com deficiência, ela pode ter mais gastos, por exemplo, para a sua educação, porque ela vai precisar, às vezes, de uma tecnologia assistiva, que é o quê? É uma tecnologia que vai auxiliar o aprendizado dela, ou então ela vai necessitar de gastos maiores para a sua saúde, porque vai precisar de um acompanhamento de profissionais maior do que uma pessoa que, às vezes, não tem uma deficiência. Então, pensar essas vulnerabilidades a que estão expostas a pessoa idosa e as pessoas com deficiência na hora de se pensar alimentos é muito importante para que a gente tenha um cálculo justo e um cálculo que efetivamente possa garantir os direitos dessa pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Além disso, como a gente falou, quando a gente pensa em alimentos, a gente tem, né, possibilidade, necessidade e razoabilidade. Então, a gente já falou da necessidade, a possibilidade é quanto as pessoas da família podem prover. E a razoabilidade, né, ela envolve diversos fatores. Um dos importantes para a questão das pessoas idosas e das pessoas com deficiência é o tempo, né, que essa pessoa vai precisar desses alimentos, dessa pensão. Porque, às vezes, ela vai precisar desses alimentos ao longo de toda a sua vida. Ou, ao longo de um período específico, ela vai precisar de mais alimentos, porque vai passar por um tratamento, vai passar por uma situação que precisa de mais auxílio financeiro. Então, pensar a razoabilidade é pensar que esses alimentos precisam necessariamente garantir essa pessoa, a subsistência dessa pessoa, seja pessoa idosa, seja pessoa com deficiência, de acordo com as necessidades que provém
né, dessa sua vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade, essa situação pode se prolongar por todo o tempo, né? Todo o tempo da velhice e todo o tempo também em que a pessoa tenha a deficiência. Especificamente para as pessoas idosas, nós temos uma previsão no artigo 12 do Estatuto da Pessoa Idosa que nos coloca que os alimentos são solidários e que a pessoa idosa pode escolher de quem vai pedir os alimentos. Então, uma pessoa idosa que tenha mais de um filho, ela pode escolher de quem ela vai pedir essa pensão alimentícia. Pensando sempre, pessoal, que a função dos alimentos, né, é prover a subsistência de forma digna das pessoas e pensando que os alimentos, né, enquanto uma prestação em dinheiro ou uma prestação, por exemplo, o pagamento de um plano de saúde, o pagamento de uma mensalidade escolar, o pagamento dos serviços em efetivo, ela possibilita que a pessoa frua de uma vida, tenha uma vida em qualidade e exerça toda a série de outros direitos. Então, os alimentos estão sempre num nível muito básico de possibilitar todos os outros direitos. Então, os alimentos, eles necessariamente estão ligados com o princípio da solidariedade familiar, que é de um familiar apoiar o outro familiar. A gente tem essa obrigação, primeiro, dentre os mais próximos, também entre os mais remotos. E aí, pessoal, é muito importante que a gente dê segurança para essas pessoas idosas e para essas pessoas com deficiência e que essa fixação desses alimentos, né, seja feita através do judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou mesmo na frente de um tabelião. Por que isso? Porque essas pessoas idosas ou com deficiência, tendo essa fixação garantida por meio de um título, né, por meio de uma sentença, por meio de uma escritura pública, elas têm a possibilidade de exigir esses alimentos de forma mais rápida, de forma que elas não venham a ter os seus direitos perecidos. Então, sempre é muito importante deixar isso garantido, deixar isso por escrito. E agora nós vamos falar sobre a tomada de decisão apoiada e a curatela. Sabe quando a pessoa não está mais discernindo muito bem quanto aos seus negócios, está tendo uma dificuldade de lidar com um contrato, não está entendendo muito bem o gerente do banco, seja ela uma pessoa da sua família que já está com uma idade avançada ou então uma pessoa que tem uma deficiência? Como é que normalmente as famílias fazem nesses casos? É muito comum acontecer das famílias utilizarem procurações em que uma pessoa da família tem o poder para trabalhar, para lidar, para sacar o dinheiro da pensão dessa pessoa idosa, dessa pessoa com deficiência, ou para lidar com os imóveis dela, enfim. E quando a gente faz assim, a gente resolve um problema de forma rápida, né, através da procuração, mas a gente tem uma insegurança para essa pessoa idosa ou essa pessoa com deficiência. Por quê? Porque a gente não tem o controle maior de qual é a vontade daquela pessoa idosa, daquela pessoa com deficiência e, principalmente, se aquela pessoa que está administrando pela procuração está administrando da forma correta, da forma que melhor atende aos interesses daquela pessoa idosa ou daquela pessoa com deficiência. Então, para isso, existem esses institutos da tomada de decisão apoiada e da curatela. A tomada de decisão apoiada, pessoal, ela é um instituto que serve para quando nós estamos diante de uma situação de perda do discernimento, ainda que não é total. Então, é quando a gente já está tendo alguma dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo dos negócios, né? Num negócio que a gente vai fazer, comprar uma casa, assinar um contrato de empréstimo, enfim, a gente está com uma dificuldade de entender, não está entendendo plenamente o que é que está acontecendo. É uma dificuldade ainda inicial no discernimento.
nesses casos, existe a possibilidade de eleger um apoiador, 2 apoiadores, que é o quê? Que é a possibilidade que a gente tem de escolher 2 pessoas que vão ser os nossos apoiadores para tomar uma decisão, para assinar aquele contrato de empréstimo, para entender como é que está sendo esse imóvel aqui que eu estou comprando, enfim, para esses negócios que a gente tem vontade de fazer e, seja por conta da idade, seja por conta de alguma deficiência, não está entendendo plenamente o que é que está ali acontecendo. A função desses apoiadores, dessas pessoas que estão ali para o apoio, é necessariamente de verificar quais são as condições do negócio, quais são as possibilidades que aquela pessoa idosa vai ter a partir daquele negócio, né? Verificar as letras miúdas do contrato para auxiliar aquela pessoa na tomada de decisão dentro da sua autonomia. E aí, pessoal, a tomada de decisão apoiada, ela não torna ninguém incapaz. Ninguém fica incapaz porque tem 2 apoiadores ou mais apoiadores para tomar as suas decisões. A tomada de decisão apoiada, ela é necessariamente um procedimento judicial hoje em que a gente vai perante o juiz, pede 2 ou mais apoiadores para que essas pessoas sejam consideradas as pessoas que vão nos auxiliar sempre nas tomadas das nossas decisões. A gente pode deixar isso por um tempo determinado também e, além disso, essas pessoas que vão ser os apoiadores da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência, elas são pessoas que vão estar submetidas à prestação de contas. Então, elas podem ter de demonstrar como é que elas agiram em favor daquela pessoa idosa ou daquela pessoa com deficiência que solicitou esses apoiadores, porque caso elas tenham agido de forma maléfica a essas pessoas idosas ou essas pessoas com deficiência, elas podem vir a ressarcir essas pessoas. Então, a tomada de decisão apoiada é um instituto que privilegia a autonomia e é um instituto que dá segurança para a pessoa idosa ou para a pessoa com deficiência que sente que o seu discernimento já está um pouco abalado por conta da idade ou por conta da deficiência. No nosso Código Civil, ela está nos artigos 1783-A e seguintes, que vão tratar tudo disso que a gente conversou aqui. Inclusive, no artigo 1783-A do Código Civil, tem a expressa determinação que os limites desse apoio vão ter de ficar ali, vão ter de ser demonstrados para o juiz. Então, vai ser uma pessoa que vai escolher, por conta de entender que a sua deficiência ou a sua idade está limitando a sua autonomia, ela vai escolher 2 apoiadores que vão estar limitados no seu apoio. O que é que eles vão estar autorizados a apoiar? O que é que eles vão estar autorizados a auxiliar aquela pessoa a compreender? Tudo isso vai ficar ali para que a gente possa depois até analisar como é que foi feito esse apoio e se esse apoio efetivamente analisou as necessidades daquela pessoa idosa para promover, ou daquela pessoa com deficiência, para promover os seus direitos, para proteger, para possibilitar uma situação de vida melhor. Assim fazendo, através da tomada de decisão apoiada, assim como através da curatela, a gente tem a possibilidade não só de fiscalizar a atuação dessas pessoas que vão estar apoiando, como também a possibilidade de impedir que pessoas que estão tentando agir maliciosamente com a pessoa idosa, então uma pessoa que está tentando fazer com que ela contraia um empréstimo, né, sem ser essa real vontade dela, uma pessoa, um terceiro que não está muito bem intencionado com aquela pessoa idosa ou aquela pessoa com deficiência, a gente, através dos apoiadores, a gente pode também proteger dessas situações a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência. Além da tomada de decisão apoiada, a gente tem também a curatela. O que é a curatela?
A curatela é um instituto que existe dentro do direito das famílias para situações um pouco mais sérias, de perda do discernimento, de declínio do discernimento, como, por exemplo, um mal de Alzheimer avançado, um mal de Parkinson avançado, uma deficiência mental que prejudique o discernimento. Então, para esses casos, normalmente, em que se utiliza a curatela. E aqui, vocês, às vezes, não estão habituados a esse nome curatela, mas podem estar habituados ao nome anterior, que era de interdição. E é interessante a gente pensar na modificação das palavras, porque interditar alguém quer dizer proibir alguém, né? Interditar necessariamente significa proibir. Enquanto que curatela, a gente está falando em cuidado, né? Então, essa diferença da forma de se pensar, né? De que não é uma proibição, mas sim um instituto que serve ao cuidado dessas pessoas, a que existam responsáveis por essas pessoas, que é mais interessante para a gente pensar e também para que essas pessoas não tenham imaginados que vão estar proibidas de fazer tudo o que quiserem, porque nem sempre é assim. Então, a curatela, ela é uma medida extraordinária que existe apenas para os casos mais graves de perda do discernimento, de declínio do discernimento. Quando a gente começou a pensar em curatela e falar da curatela através, né, de uma perspectiva muito mais de cuidado do que de proibição, a gente está chamando as famílias à responsabilidade para com aquela pessoa idosa, ao mesmo tempo que está as integrando nessa situação, nessa nova situação de ter um responsável, um apoiador na sua autonomia, um responsável por tomar as decisões relativas à gestão dos bens. E a gestão do patrimônio, enfim, da renda, da pensão, da aposentadoria que a pessoa recebe. E aí, mais uma diferença da curatela para os procedimentos antigos que a gente tinha há muito tempo atrás de interdição, é que a curatela, ela normalmente só vai existir sobre a questão patrimonial e de renda. Então, ela não vai atingir a capacidade da pessoa para que ela desenvolva alguns aspectos existenciais da sua vida, inclusive muito caros ao direito das famílias, como, por exemplo, não vai afetar a curatela o direito ao exercício da sexualidade, o direito a se casar, o direito a planejar a sua família, o direito também a votar, né? O direito a se expressar. Isso aí não vai, a curatela não vai, em regra, afetar. A vantagem da curatela, pessoal, é que a gente tem a certeza de que vai existir uma fiscalização daquele responsável por gerir o patrimônio e a renda daquela pessoa idosa e de que esse responsável vai ter de necessariamente prestar contas da sua gestão. Então, se hoje quem vem fazendo isso, vem fazendo através de uma procuração ou tem a senha da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência, vai ao banco, saca os valores, enfim. Se hoje isso vem sendo dessa forma na sua família, através da curatela a gente tem uma vantagem nesse sentido de que há uma fiscalização para que se verifique que aquela renda, que aquele patrimônio necessariamente vai ser revertido em favor daquela pessoa idosa ou com deficiência, e também uma fiscalização a demonstrar como é que aquela pessoa idosa está fisicamente, mentalmente, e como é que ela está sendo tratada por aquela família, por aqueles familiares e principalmente por aquele responsável, que é o curador, a curadora. E aí, pessoal, mais uma vez, a vantagem da curatela, assim como da tomada de decisão apoiada, né, é de proteger essa pessoa também de terceiros que estejam mal intencionados, como é muito comum de acontecer com pessoas idosas ou
ou com deficiência de terceiros que queiram, por exemplo, que ela contraia uma dívida sem que ela tenha a plena capacidade. E aí, quando a gente tem a curatela, a gente tem essa proteção de dizer que qualquer negócio que seja celebrado por essa pessoa sem ser através do representante, que é o curador, esse negócio é nulo. E aí, pensando quem é que pode ser esse apoiador, quem é que pode ser esse curador, né? O curador em específico, ele em regra é o cônjuge, né? O companheiro, é a pessoa do relacionamento. Mas podem ser também os ascendentes, pais e mães, ou os filhos, né? Ou também alguma outra pessoa, por exemplo, netos ou bisnetos, enfim, que sejam os melhores para o cuidado dessa pessoa idosa ou dessa pessoa com deficiência. E também, para finalizar nesse ponto quanto à curatela, alguns dos receios muito comuns que as pessoas têm é que sejam interditadas ou sejam colocadas em curatela, enfim, por pessoas da sua família que não estão respeitando o seu momento de vida. Esse é um temor de muitas pessoas idosas ou de muitas pessoas com deficiência que ainda têm discernimento, mas têm esse medo dos familiares interditarem, né, colocarem ela nessa situação. É muito importante ressaltar que a curatela ele não é um procedimento descuidado, né? Pode já ter sido no passado, enfim, mas hoje ele é um procedimento que necessariamente vai passar por uma avaliação médica, seja prévia, seja durante o processo, tá? A participação do Ministério Público, do promotor, a participação do juiz numa audiência em que essa pessoa idosa ou essa pessoa com deficiência é interrogada ou interrogado e necessariamente pode haver a defesa dessa pessoa idosa ou dessa pessoa com deficiência para demonstrar que ela não está nesse momento, que ela não está perdendo o seu discernimento. Isso pode sim ser feito. Um último ponto quanto à curatela é que essa pessoa que é o curador tem a responsabilidade de prestar contas para a família. Então, quando a gente pensa tanto na tomada de decisão apoiada quanto na curatela, a gente tem uma promoção dessa pessoa idosa, dessa pessoa com deficiência, porque os bens e a renda dela necessariamente vão ter de ser geridos para fins de promovê-la, de protegê-la, de possibilitar que os seus direitos sejam alcançados e de que ela tenha uma vida em dignidade. E aí, se você está em casa estudando, esse tema vai estar nos artigos 1767 e seguintes do Código Civil e também vai estar no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para a gente finalizar e verificar se absorvemos bem o nosso conhecimento da aula de hoje, nós vamos partir para o nosso quiz, que é o momento em que nós temos 3 questões. A nossa primeira questão é a seguinte: quais dentre as seguintes pessoas são presumidamente incapazes para fins da legislação? E aí, nós temos as seguintes alternativas, sendo que apenas uma delas é correta. A primeira é crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. A letra B é pessoas com deficiência mental capazes de transmitir a sua vontade. A letra C são os maiores de 65 anos e a letra D são as pessoas com deficiência física. Bom, presumidamente incapazes para fins da legislação, a gente tem a letra A, que são as crianças e os adolescentes com idade inferior a 16 anos. Só relembrando o que a gente trouxe na aula, a deficiência não importa em incapacidade, né? E sim quando não há um discernimento pleno para as questões da vida civil é que ela vai poder dizer que ali há uma incapacidade, é que a gente vai poder dizer que ali há uma incapacidade. Além disso, a idade também não importa em incapacidade, certo? E a nossa próxima questão é a seguinte: a curatela de pessoas com deficiência se restringe a, letra A, o direito ao voto, letra B,
o direito ao exercício da sexualidade. Letra C, a possibilidade de gestão patrimonial e negocial. E a letra D, o direito ao matrimônio. Pessoal, como a gente bem falou na aula hoje, a nossa resposta é a letra C. Por quê? A curatela, hoje, da forma com que ela está na legislação, ela se restringe aos atos de natureza negocial e patrimonial das pessoas idosas e das pessoas com deficiência, não restringindo os direitos existenciais dessa pessoa. E a nossa última questão é a seguinte: idosa, para fins legais, é a pessoa A, com mais de 80 anos. Letra B, com idade igual ou superior a 60 anos. Letra C, com idade igual ou superior a 65 anos. E letra D, com mais de 70 anos. A nossa resposta é a letra B, idade igual ou superior a 60 anos, é a idade em que a pessoa é considerada idosa, segundo o artigo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa. Pessoal, então, para a gente resumir a aula de hoje, nós trabalhamos como o direito das famílias pode potencializar, pode promover o direito das pessoas idosas e pessoas com deficiência, sendo que foram trabalhados os conceitos de capacidade, de autonomia, e nós também pensamos em como a tomada de decisão apoiada e a curatela são institutos que hoje existem no direito das famílias e podem ser utilizados para que aquela pessoa com deficiência ou pessoa idosa que esteja numa situação em que a sua autonomia está sendo perdida ou não tem mais autonomia, não tem mais discernimento, ela pode ter um apoiador dentro das famílias ou um curador dentro das famílias com a necessária prestação de contas do que é que ele vai estar fazendo na gestão patrimonial para que os seus direitos muito básicos, que a gente já trabalhou na aula passada, sejam assegurados. Além disso, a gente pensou também em como os alimentos podem ser fixados, a pensão alimentícia pode ser fixada para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência, de acordo com as suas necessidades e com as suas possibilidades. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o direito das famílias, a promoção ainda e a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós vamos trabalhar como as crianças podem estar em situação de vulnerabilidade dentro das famílias e como é que o direito das famílias vai poder auxiliar, vai poder trabalhar com as situações de vulnerabilidade das crianças. Então, nós vamos pensar as responsabilidades parentais, nós vamos pensar guarda, nós vamos pensar alimentos, nós vamos pensar tutela e nós vamos pensar também o reconhecimento de paternidade, que são instrumentos que existem hoje para que nós possamos ter direito das crianças assegurados dentro das famílias, os direitos das crianças assegurados dentro das famílias e também possamos garantir a essas crianças a possibilidade de sair de uma eventual situação de vulnerabilidade a que elas venham a ser colocadas. Eu aguardo vocês na próxima aula, porque vai ser tão boa quanto essa que nós tivemos hoje. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.